eu avisei que isso poderia dar ruim. Alguns dias atrás, o Reino Unido se tornou o primeiro país a fornecer para os ucranianos mísseis capazes de atingir território russo. Eles forneceram os Shadow Storm, que são os mísseis com mais de 200 quilômetros de distância, né, de alcance, e que poderiam ser usados pelos ucranianos para atacarem território dentro da Rússia. E aí o problema nisso é que depende o que o governo russo, o que a cabeça do Vladimir Putin considera como governo russo. Por exemplo, as cidades que ele roubou, que ele anexou na Ucrânia, ele considera como território russo, como é o caso de Luhansk, como é o caso da Crimeia, de Sevastopol e várias outras cidades. Acontece que o exército ucraniano usou os Shadow Storm do Reino Unido para atacar a cidade de Luhansk. E aí o ministro russo, o Sergei Shoigu, o ministro da defesa russo, já veio dizer que território russo foi atacado. E agora, uma das possibilidades é que eles podem responder com as tais das raquetas nucleares. Portanto, é muito perigoso, porque depende o que na cabeça do Vladimir Putin é território russo. Eu quero traduzir para vocês uma matéria que dá mais detalhes, mas primeiro peço que você, por favor, deixe o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, caso você não seja inscrito. E agora reparem que realmente é uma situação muito perigosa a que se encontra agora a guerra da Ucrânia nesse momento. Russia's defense ministry said on Saturday that Ukrainian aircraft had struck two industrial sites in the Russian-held city of Luhansk in eastern. O ministro da defesa russo disse nesse último sábado que as forças aéreas ucranianas atacaram duas indústrias em uma região controlada pelos russos. Portanto, para eles é território russo, tá? Ukraine with Storm Shadow long-range cruise missiles. E eles usaram os Storm Shadow, os mísseis de cruzeiro, que foram fornecidos pelo Reino Unido para os ucranianos, tá? Supplied by Britain. Britain on Thursday became the first country to say it had started supplying. Perdão, nessa última terça-feira, eu queria saber a data exata. Na última terça-feira, o Reino Unido se tornou o primeiro país, a primeira nação a fornecer mísseis capazes de atingir território russo, caso os ucranianos assim decidam, tá? Kyiv with long-range cruise missiles, which will allow it to hit Russian troops. Eles chamam de long-range cruise missiles. Long-range, longo alcance, cruise missiles. Mísseis de cruzeiros, tá? Mísseis de cruzeiros de longo alcance. And supply dumps far behind the front lines as it prepares a major counter-offensive. Eles atingiram alvos com esses mísseis longe das linhas de frente, enquanto eles se preparam para a contra-ofensiva, tão anunciada, né? Contra-ofensiva. Quem anunciou foi o Sergei Shoigu, esse ministro, que aparece aí na tela para vocês verem, com cara, que eu sempre brinco, né? O Shoigu tem cara, é o ministro russo com cara de chorão, né? Parece que ele tá sempre reclamando, chorando, enfim. The ministry said the missiles had hit a plant producing polymers and a meat processing factory in Luhansk. Segundo Shoigu, os mísseis atingiram uma fábrica de polímeros e também de processamento de carne na região de Luhansk, que é território ucraniano, tá bem? É sempre bom lembrar, mas que momentaneamente, no momento, né, está nas mãos, está no controle dos russos. On Friday, Storm Shadow air-to-air missiles supplied to the Kyiv regime by Britain were used for the strike, contrary to London's statements that Segundo Shoigu, contrariando a fala de Londres, que prometeu que esses mísseis não seriam usados para atacar território russo, os mísseis foram sim usados para atacar território russo. Ou seja, aí que entra aquela parte que eu alertei que isso era perigoso, porque o que é território russo para o Vladimir Putin? O que é território russo para os russos, perdão, para os Putins, eu ia falar. A Crimeia é território russo para o Putin. Luhansk, como bem disse o Shoigu, é território russo. Se
abusar até Bakhmut, que é uma pipa no alto, né? Ainda está em jogo a bola ali em Bakhmut. Se abusar, o Putin considera como território russo. Assim sendo, um ataque nessas regiões que, entre aspas, o Putin considera como território russo, cabe uma resposta nuclear, seguindo a doutrina nuclear dos russos, tá? Por isso que eu alertei que isso era muito perigoso. These weapons would not be used against civilian targets, the ministry said. It also said Russia had downed 2 Ukrainian warplanes and Su-24. Ainda segundo o Shoigu, o exército russo derrubou duas aeronaves ucranianas Su-24, também nesse sábado, e um MiG-29, portanto o MiG-29 polonês pode ser um daqueles que a Polônia enviou, né, para a Ucrânia. This bulletin, the ministry also said Russian forces had gained control over another block in the eastern city of Bakhmut, which... E aí, contrariando tudo que foi divulgado nesses últimos dias, o Sergei Shoigu, ministro da defesa russo, prossegue dizendo que o exército russo conseguiu ganhar mais um bloco, um quarteirão, enfim, na cidade ao leste da Ucrânia, cidade de Bakhmut, contrariando tudo que foi divulgado nos últimos dias, né? Que até o próprio lado russo, até o Prigozhin divulgou que eles perderam espaço em Bakhmut e não conquistaram. E aí, o Shoigu disse que eles conquistaram. For more than 10 months in an attritional artillery battle. E aí a matéria deu ênfase que os russos vêm tentando dominar Bakhmut por mais de 10 meses em uma dura batalha de atrito, ou seja, Bakhmut se tornou a batalha mais sangrenta, né, desde o início da guerra na Ucrânia. Tá aí, eu quis trazer para vocês essa matéria extremamente importante, relatando aí então, segundo o Shoigu, né, que os ucranianos já usaram os Storm Shadow para atacar território russo. Olhem aqui pro vídeo, russo, território russo, entre aspas, né, a cidade de Luhansk. Enfim, para a gente continuar acompanhando e não perder os próximos capítulos dessa novela Ucrânia x Rússia, peço que você, por favor, confira se já deixou o like nesse canal e se já está inscrito também nesse canal. O seu like, a sua inscrição são o combustível para a continuação do nosso trabalho aqui, desse jeitinho, livre, espontâneo e o mais importante, diário, tá bom? Like e inscrição confirmadas. Muito obrigado pela presença. Daqui a pouco estou de volta com mais informações sobre a guerra na Ucrânia. Tamo junto. Valeu!